São 10 horas e 51 minutos. E o presidente da República em exercício, Michel Temer, do PMDB, sancionou uma lei que torna obrigatória a medição individual sobre o consumo de água nos condomínios. De acordo com o governo, o objetivo dessa medida seria aprimorar a sustentabilidade ambiental e fazer justiça àqueles que economizam água. Conforme o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, vai caber aos novos condomínios adotar padrões de sustentabilidade ambiental que envolvam, entre outros pontos, a medição individualizada de consumo de água. Vamos conversar um pouco mais a respeito desse assunto com o empresário da Tecmetria, Roberto Fagundes. Roberto, bom dia. Bom dia, Mário Neto. Isso vale apenas... falar com vocês. O prazer é nosso. Isso vale apenas para novos condomínios ou os condomínios já existentes também terão que entrar nessa norma? Também vale para os condomínios existentes. A gente entende que novos condomínios são os condomínios preparados que já têm a infraestrutura para receber os medidores de água. E Recife tem uma particularidade que já existe uma exigência para as construtoras deixar essa infraestrutura pronta desde 2002. Então, os novos condomínios em estados que não têm exigência legal vão passar a tratar esse assunto a partir de agora. Mas Recife e Pernambuco é pioneiro no assunto e já tem essas exigências há faz algum tempo. No caso dos prédios antigos, como é que fica a situação? Eles não têm estrutura normalmente, né? Para prédios antigos, a gente precisa preparar a infraestrutura hidráulica para receber os medidores de água. Nesse caso, a instalação ela tem que ser antecedida de uma preparação com obra para deixar o medidor do lado de fora. Quem mora em prédio antigo sabe que existem várias descidas de água, da caixa d'água, em cada ambiente do apartamento. A gente precisa desativar essa estrutura hidráulica e criar uma nova. Isso vai depender de uma série de fatores, mas existe algumas pessoas que afirmam que não é possível individualizar prédios antigos porque a tubulação é de ferro e a estrutura não permite. Isso não é verdade. Qualquer prédio pode ser individualizado. Recife conta com alguns empreendimentos com mais de 60 anos de construído que foram individualizados sem problema nenhum. No caso dos prédios novos, você já falava, a estrutura está pronta, é assim? Para prédios novos, no corredor já existe uma caixa para receber o medidor. Então, a instalação não dura mais de 5 minutos. A grande diferença agora é que existe um prazo para isso. As construtoras entregavam a infraestrutura pronta e os condomínios, depois que eram constituídos, depois que eram entregues, normalmente não ia para a pauta de assembleia a instalação dos medidores. E agora existe um prazo, até 2021, de 5 anos, para que isso seja feito. E possui centenas de condomínios aqui em Recife que tem a infraestrutura pronta, mas ninguém faz a medição, ninguém instalou o medidor. Agora tem um prazo para isso. Então até 2021? Até 2021, esses condomínios que são considerados prontos com infraestrutura, que só falta o medidor, eles são obrigados a individualizar o consumo, porque é justo que o morador pague aquele consumo dele e não seja compartilhado o vazamento do vizinho e ele pague efetivamente o que estiver consumindo. Agora, certamente, nos prédios antigos, essa obra vai requerer alteração de estrutura também, né? Exato. Por isso é importante que os síndicos verifiquem empresas especializadas, que procurem profissionais da área para verificar, porque é um projeto que mexe bastante com a estrutura do condomínio. Existem até, em alguns casos, necessidade de perfurar vigas. Então, isso tem que ser feito com critério técnico e envolve muita questão de segurança. Prédios antigos precisam de um engenheiro, de alguém que responda legalmente por aquele projeto. Em relação às leis, já existia lei no município do Recife, lei no estado de Pernambuco? Que observação fazer em relação a isso? Desde 2004, existe uma lei estadual que é a 12.609. Essa lei passou a obrigar as construtoras a preverem nas construções a estrutura para individualização de água. Então, a estrutura ela já está pronta em condomínios de 2004 para cá, o que não significa que o medidor já esteja instalado. Então, normalmente, a compra do medidor acontece quando o condomínio já foi entregue aos moradores. E aí a gente tem centenas de prédios que estão prontos, preparados, os moradores já poderiam estar pagando o seu consumo, mas o condomínio não fez a aquisição dos medidores. Tá, alguém pode ter a seguinte dúvida: bom, é lei, então todo mundo tem que começar a fazer, não precisa de assembleia no condomínio para determinar essa questão, ou precisa? Precisa. É importante que passe por uma assembleia, porque normalmente o condomínio vai fazer algumas cotações, e essas cotações é importante que sejam apresentadas, compartilhadas
com os outros proprietários e passa por uma aprovação. Não é só questão de valor, mas do tipo de medição que vai ser feita. Uma coisa interessantíssima hoje é que os medidores podem ser digital. E por ser um medidor digital, ele traz a vantagem de detectar vazamento automaticamente no apartamento. Então, ninguém consome água 24 horas por dia. Chega um momento que o medidor, por registrar o consumo de maneira permanente, várias horas seguidas, ele interpreta aquilo como vazamento. Esses medidores trazem uma vantagem enorme. Então é importante que os condôminos conheçam essa possibilidade e estudem o melhor custo-benefício. Por isso a necessidade de levar o assunto para a Assembleia. E quais são as formas de se cobrar a água de um condomínio individualizado? Como é que funciona isso na prática? Mário Neto, existem duas formas de cobrar o consumo de água. O primeiro ponto seria a instalação dos medidores. Uma vez instalado, o condomínio também precisa definir como que vai funcionar a cobrança. A primeira possibilidade é cadastrar os apartamentos junto à concessionária de água do Estado, no caso aqui em Pernambuco, a Compesa. A segunda possibilidade é o próprio condomínio fazer a cobrança de água, que é uma recomendação nossa. Você tem um custo menor de água e você tem vantagens que não teria junto à Compesa. Para você ter uma ideia rapidamente, quando cadastra o apartamento para a Compesa fazer a cobrança, você tem tarifa mínima de água, você tem tarifa progressiva. Normalmente você vai estar pagando a água do poço artesiano ou a água do carro-pipa, eventualmente que o condomínio venha a fazer uso. Quando você vai para a cobrança interna, que é o modelo que a gente recomenda, você tem uma vantagem financeira na redução do custo de água de até 40%, porque o condomínio é quem está comprando aquela água. E é como se você comprasse em nome de um grande consumidor, que é o condomínio, e internamente você gerenciasse. A tarifa é diferenciada nesse caso e você ganha financeiramente com isso. Roberto Fagundes, muito obrigado pelas informações, pelos seus esclarecimentos. Mário Neto, a gente que agradece. Um grande abraço. Um abraço. Conversamos com o empresário da Tecmetria sobre a nova lei federal que obriga a medição individualizada de água em condomínios. Todo mundo tem que estar adaptado em 5 anos, é uma determinação do governo federal. São 10h58 agora.